Não. O homem é corpo, alma ou espírito. Aí um outro dizia, não, eu sou tricotomista. O homem é corpo, alma e espírito. E eu me lembro que eu não foram as dores físicas, segundo a Bíblia, segundo a teologia científica, o que matou Jesus. Não foi a espada, não foi o peso da cruz, não foram os pregos, não foi nada disso. O que matou Jesus, segundo a Bíblia, foi a afronta. A afronta. Diz o Salmo 69. A afronta partiu-me o coração e desfaleci. Eu tive uma ovelha, queridos, uma senhora já de idade, a irmã Elvina. A irmã Lodinha conhece, o irmão João conhece, a irmã Elvina. Quase todas as vezes que eu me encontrava com aquela irmãzinha, ela dizia, pastor, ore pelo meu filho. O filho dela dava trabalho demais e a aborrecia demais. Ele não era capaz de lavar a colher que ele usava para se alimentar, o prato que ele usava, abusava da sua mãe. E aquilo a machucava, a magoava muito, extremamente, extremamente.
E um dia ele chegou ao ponto de dar um empurrão na mãe. E a mãe caiu. Dali foi socorrida. E ela veio a óbito, ela veio a falecer. Esse rapaz ficou muito machucado, almaticamente falando. Precisou de um socorro de um colega meu, pastor, que era psicólogo, inclusive. Depois não tive mais notícias. Mas o que eu quero dizer, o que matou aquela irmãzinha, queridos, não foi aquela queda da sua própria altura, não foi. Ela não bateu com a cabeça em lugar estratégico ao ponto de levá-la a óbito. O que matou aquela irmãzinha foi que aquele gesto do próprio filho partiu-lhe o coração e ela veio a desfalecer. Esse texto trata do aspecto almático do ser humano. O evangelho, ele é integral. Ele cuida da nossa alma. Quantos aí tem carros, tem casa, tem dinheiro, tem emprego, tem família, tem absolutamente tudo e dão um tiro no ouvido, pulam de prédios abaixo, filhos de pessoas ricas que têm absolutamente tudo, aparentemente, mas que desistem de viver. E aí se vai perguntar, o que foi? Aí levantam pequenas suspeitas, mas por causa disso, é coisa pequena demais para desistir de viver. É pequena para você, é pequena para mim, mas era muito grande para ele ou para ela. A sua alma estava doente, extremamente doente, ao ponto de não suportar a dor. O Evangelho, Jesus cuida da alma. Cuida da alma. Olha o texto, olha o versículo. Está entre vós alguém aflito, ore. Tem poucos dias, porque o Espírito de Deus nos traz à memória. Eu disse aqui que às vezes nós temos pessoas extremamente aflitas na alma, do nosso lado no nosso trabalho, do nosso lado na nossa rua, do nosso lado na nossa escola, e pasmem, do nosso lado na nossa igreja, pasmem mais ainda, do nosso lado na nossa casa, pasmem ainda mais, do nosso lado na nossa cama, e nós não percebemos. Nós estamos, como se diz popularmente, vulgarmente, aí fora, estamos panguando, não temos a mínima percepção. E quando pensamos que não, essa pessoa desistiu de viver. Mas o que foi? Não sei, tinha tudo em casa, mas a gente não percebeu. Está alguém entre vós aflito? Ore, estaremos orando daqui a pouco. Se o problema for de aflição almática, Jesus é poderoso o suficiente para resolver. Segundo lugar, queridos, o segundo texto. Se alguém entre vós está doente, chame os oficiais da igreja. Presbíteros aqui são os anciãos da igreja, as pessoas escolhidas para o trabalho da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Aqui não está dizendo se está alguém entre vós gripado,
Aqui não está dizendo se está alguém entre vós com uma unha encravada. Aqui não está dizendo se há alguém entre vós com uma dor no estômago. Aqui não está dizendo se há alguém entre vós com uma dor de cabeça. Aqui está dizendo que se há entre vós alguém doente. Ou seja, não especifica qual é a doença, porque não precisa, porque para o poder de Deus não há limitação. Não há limite para o poder de Deus. Não há limite para o Evangelho. Não há limite para Jesus. Eu já vi, queridos, algumas coisas no meu ministério, mas uma que me chamou muita atenção. Ultimamente nós temos visto muitos testemunhos pelo grupo de oração de pessoas que nós nunca vimos na vida. Nunca vimos na vida, mas que chegam pedidos para nós. A gente tem dado testemunhos aqui, mas são muitos. Eu acho que seria até bom se eu desse conta de anotar esses testemunhos, até mesmo para dividir com a igreja e com os irmãos, com os intercessores, se bem que os intercessores já ficam sabendo, mas pessoas que estão na UTI, num quadro tão delicado, orar, mas tipo assim, sabe aquela oração de despedida, que o Senhor faça a sua vontade? A oração é essa mesmo. Essa é a oração bíblica. Nada de pegar no colarinho de Deus e dizer, cura, o Senhor tem que curar. Não. Segunda vontade. Mas só que às vezes nós usamos esse segunda vontade quase que numa extrema unção, dizendo esse não tem jeito, mas oramos assim mesmo. Se passa pela cabeça de um, mas os outros, os demais, exercem a sua fé. E de repente, está na enfermaria, saiu da UTI. De repente saiu do hospital, de repente está em casa, de repente está bem, e de repente manda a palavra de agradecimento aos intercessores. Quantos e quantos e quantos? Mas uma vez eu fiquei muito impactado quando, num determinado culto, finalizando o culto, uma pessoa trouxe uma jovem para receber oração, e eu perguntei o que era, para a gente ter aquela oração direcionada, e ela mostrou uma ferida enorme na perna, e a gente, então, esteve ali atendendo o pedido daquela irmã e daquela jovem, e na semana seguinte, queridos, nos trouxeram a notícia de que aquela perna enferma estava absolutamente igual à perna que não havia sido contagiada por qualquer enfermidade. Absolutamente normal. O Deus, queridos, que atuou no passado, no período bíblico, no período extra-bíblico, é o mesmo Deus que atua hoje. Ele atua na alma, mas Ele atua também no nosso físico. Não me esqueço de um testemunho, eu conto muito esse testemunho, porque ele é muito forte. De um missionário que foi chamado por Deus para pregar o evangelho entre os índios canibais na Amazônia. Eu trabalhei muito na Amazônia, na região amazônica. E ele resistiu, esse missionário resistiu, e ele resistiu por uma vez, resistiu por duas vezes, e resistiu pela terceira vez. Mas numa quarta vez ele estava numa igreja desconhecida, e uma criança chegou para ele e ousadamente disse, é a última vez que eu falo contigo. Se você não for, levantarei outro.
mas tu irás para o leito. E ali caiu medo nele, caiu temor. E ele então abriu o coração para pregar o evangelho entre os índios canibais na Amazônia. Deus abriu as portas para os recursos materiais. Deus indicou um intérprete porque ele não conhecia a língua. Deus abriu todas as portas necessárias e ele foi. Em chegando lá, os pajés prepararam tudo, o altar, onde ele seria colocado e sacrificado posteriormente. Mas enquanto isso, ele falava pelo intérprete. E então, os pajés, sem dar bola, sem dar nenhuma atenção para aquilo, o colocou sobre o altar. Na hora da execução, houve um grande trovão nos céus. E pela cultura deles, um grande trovão nos céus significa para eles, ou significava para eles, o grande não está concordando com isso. E aí então, eles retiraram o missionário do altar, trouxeram-lhe uma mulher com uma ferida grande na perna, não sei se na perna, não me lembro. E disse para o missionário: se esse teu Deus curar essa ferida dessa mulher, nós iremos acreditar no seu Deus. Nós iremos passar a crer no seu Deus. E o missionário então estava diante de um grande desafio espiritual naquele momento e orou. Só que índio é índio. Não é esse negócio de passar o óleozinho na testa, aí dizer, toma posse, vai para a tua casa. Não. Eu quero ver se vai fechar mesmo. É diante dos meus olhos. Se fosse contextualizar, não é negócio de vai, toma posse, vai para casa, não. Esperar, não. Tem que fechar aqui. Esse é o desafio. E foi exatamente o que aconteceu. Diante dos olhos dos pajés e de todos que ali estavam, a ferida foi se fechando, se fechando, se fechando. E naquele dia, 400 índios se renderam a Jesus. Já nasceu uma igreja com 400 índios convertidos ao Senhor. Está alguém entre vós enfermo? Chama os oficiais, unge com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Deus cura a nossa alma, Deus cura o nosso físico, mas Deus cura também, em terceiro lugar, o nosso espírito. E diz: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E aí vem dizendo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que é o justo? É o temente a Deus. É o que procura viver uma vida em santidade na presença de Deus. É por isso que nós orientamos aqui os intercessores estão de colete para identificação, não é para relaxar, eu não vou abrir mão disso. Os diáconos estão identificados também com colete. Por que, queridos, que eu falo isso?
É porque às vezes entra um satanista dentro da igreja e se achando super espiritual, e na hora da oração sai do seu lugar e sai metendo a mão na cabeça de todo mundo, transmitindo aquilo que nunca teve, mas enganando a todo mundo. Colabacheias e cantinébias, enganando a todo mundo. Por isso que tem ordem, por isso que tem decência na igreja. Por isso que há cuidados espirituais dentro da igreja. Eu poderia citar diversos testemunhos aqui, mas não é o caso para hoje, mesmo porque eu não posso alongar tanto, já estou inclusive alongando bastante. Mas pela oração e pela confissão um ao outro, se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Virá cura também no espírito. Há uma restauração espiritual. No momento da oração, Deus me perdoa isso, Deus me perdoa aquilo. Não precisa dizer para todo mundo, mas diz: Deus me perdoa isso, Deus me perdoa aquilo, perdoa pelo que eu falei, perdoa pelo que eu fiz. E há uma cura espiritual. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma esse momento nas tuas benditas mãos. Nós temos corpo, pode estar enfermo por alguma coisa. Nós temos uma alma, pode estar enferma por alguma coisa. Nós temos o nosso espírito, pode estar doente por algum pecado, por alguma coisa. Deus, nessa noite apresentamos o nosso ser integral, para que o Senhor venha nos curar. No nome do Senhor Jesus Cristo, faça essa obra. No nome de Jesus nós oramos. Aleluia.